é um assunto que todos nós, em maior grau ou menor grau, sofremos, certo? E é importante demais você estudar sobre a ansiedade. Para quê? Quando você conhece um problema, você sabe melhor trabalhar com esse problema, não é verdade? Então, é exatamente esse o propósito desse estudo. Nós vamos trabalhar um pouco na parte técnica, tá? Só para você ter uma ideia, essa palestra, vamos dizer, quando a Magali está junto aqui, ela já deu essa mesma palestra ao vivo, tá bom? E ela faz a primeira parte, que é a parte mais técnica, e depois eu entro com a parte bíblica, que é a parte da metade para o final. No entanto, eu vou também poder fazer, por quê? Porque eu sou um pastor que é especializado na área de aconselhamento familiar. Então, essa matéria que vai ser abordada, eu já estudei em pelo menos 2 pós-graduações. E ansiedade é um problema muito estudado por pastores, por médicos, por psicólogos, e com certeza, então, eu vou poder dar a matéria que a minha esposa com certeza daria como psicóloga, eu vou dar como um pastor especializado na área de aconselhamento, a matéria também importantíssima, tá bom? Mas eu quero, então, dividir um pouquinho agora, compartilhar a tela com vocês, para no PowerPoint que nós vamos ter, a gente vai ter mais informações e vai ser mais comunicativo, tá bom? Ótimo. Então, tá aí. Ansiedade, sim, ela pode ser vencida. O problema da ansiedade tem sido realmente para nós essa dificuldade, tá bom? E muita gente pensa que a ansiedade é só uma situação difícil que você passa. E eu quero dizer o seguinte, ela pode realmente ser fruto de sanidade, mas pode também ser fruto de insanidade. Ou seja, a maneira como você vai encarar ou trabalhar esse problema da ansiedade pode demonstrar uma coisa positiva, sã, né? Ou não, uma coisa negativa. Ela, por exemplo, pode ser considerada um lado bom da ansiedade. Como é que você diz assim, puxa, mas a ansiedade tem lados bons? Com certeza. Por exemplo, quando você está ansioso, motivado por alguma coisa que você tem e que você quer muito fazer. Vamos supor que você tem um trabalho, né, e você vai expor um planejamento lá na sua empresa, e você já tem uma ideia, você já sabe como apresentar. É muita responsabilidade para você, mas você está motivado. Fala, não, mas vai dar certo. Eu vou preparar o PowerPoint, eu vou preparar as argumentações e vai ser bom, né? Então, você está ansioso, mas é de uma forma positiva. Então, isso traz sanidade. Sempre a ansiedade, quando voltada para o seu lado bom, motivador, fazer coisas, ter novas ideias, né? Ansioso por falar bem, ou se você canta, por exemplo, eu preciso cantar bem, eu vou treinar bastante, ou tocar, né? Eu que fui músico, né? Eu vou tocar bem a bateria, ou o instrumento. Puxa, você está bem motivado e ansioso positivamente. Essa ansiedade não é aquela que vai nos preocupar, ok? Nós temos preocupação com esse outro tipo de ansiedade aqui, ó. Essa ansiedade má, que pode sim, pode trazer problemas. E
deixar você mal, para baixo, né? E isso pode trazer insanidade. Agora, como é que a gente poderia definir, né, o que é ansiedade? A maneira melhor para você definir é quando você procura a definição que existe já no DM5. O que é DM5, pastor? Não sei o que é isso. Isso é um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Ou seja, como se fosse uma bíblia daqueles que trabalham a área psicológica e psiquiátrica também, ok? Então, lá existe um desenvolvimento nesse manual de cada doença, todas elas da parte mental, e o que elas significam. E, por exemplo, se alguém precisar ir a um psicólogo ou um psiquiatra, ele naturalmente vai ver o que você está trazendo ali naquela terapia e vai comparar com o que pode ser, qual seria o diagnóstico, né, através desse manual. E olha só o que diz esse manual. A ansiedade é uma reação diante de uma situação que traz uma expectativa, preocupação ou apreensão. Ou seja, é uma reação a algo que te trouxe essa expectativa ou apreensão. E prepara você para a luta ou fuga do perigo. Sua característica principal é o medo. Está percebendo? Então, isso aqui, obviamente, se trata da ansiedade problemática, ok? Não é aquela boa ansiedade que nós falamos. Não, essa aqui é a ansiedade que vai ser medida como um problema, ok? Agora, vamos lá para frente. Tem níveis de ansiedade, certo? Você tem a ansiedade normal, que é essa positiva que eu acabei de dizer, mas você tem pessoas que, vamos dizer, saem um pouquinho da normalidade e começam a ter uma ansiedade moderada. Ela começa a vir mais regularmente do que deveria, ok? E não te deixa sempre para cima. A ansiedade tem muito a ver com a esperança. A boa ansiedade te dá boa esperança. A ansiedade que não está indo bem, ela começa a te roubar a esperança. Está percebendo? Então, quando começa a ficar uma ansiedade, e essa ansiedade vai começando a te roubar a esperança, começa a vir mais frequentemente aqueles medos, ok? Já é considerado uma ansiedade moderada. Mas você tem também a ansiedade aguda. O que é aguda? É aquela ansiedade que é da pontada, né? A pontada aguda. Pá! Você se lembra assim, trouxe à mente alguma coisa que pode dar errado e você fica naquele clima, né? Bem dramático, mas é só uma pontada e depois você vai se aquietando, vai se acalmando e desaparece. Então, aquilo não foi uma ansiedade muito problemática, ela foi uma ansiedade que deu uma pontada e foi embora. Mas, sabe, tem ansiedades que não ficam só na pontada aguda, ela começa a dar várias pontadas agudas. Claro, dá os espaços entre uma pontada aguda e a próxima pontada aguda, né? Então, mas quando começa várias e várias e várias vezes essa ansiedade a vir e a tornar-se uma presença quase que constante na vida da pessoa, o que acontece? Já é uma ansiedade crônica, ok? Já começa a dar problema,
sim. Agora, também você tem a ansiedade neurótica. Essa neurótica já é uma ansiedade que você está tão voltado para o medo daquilo que você pensou, aquilo que te preocupou, ok? Que você começa a achar que outras situações também vão te dar o mesmo sentimento mal da ansiedade. Então, aí você começa a ter ansiedade por coisas que nem deveriam te dar ansiedade. Você talvez está pensando em coisas lá futuras e já está sofrendo por antecipação. Já começa a ser o quê? Uma ansiedade neurótica, vendo problema onde não existe, ok? E você tem outro nível de ansiedade, que é ansiedade intensa, ok? Que é realmente aquela que já começa você a suar, etc. E é ponto de médico realmente, ok? Muito bem, mas quando é que a ansiedade vai se tornar um problema médico? Isso é muito importante a gente entender, porque a ansiedade, do ponto de vista médico, vai ser um problema quando? Depende da frequência dessa ansiedade, da intensidade dessa ansiedade e da persistência dessa ansiedade, ok? Começa a trazer uma situação que não foi assim, esporadicamente você ficou ansioso, tá? Mas você fica frequentemente, a intensidade começa a ser mais aguda do que nunca e persiste, ou seja, você não consegue se livrar dessa ansiedade. E começa a comprometer o quê? Sua saúde emocional, a sua saúde física, nós vamos ver alguns sintomas. Começa a trazer perturbações no seu comportamento, tá? Com as pessoas, por exemplo, você costumava frequentar um grupo de amigos, agora você não tem mais, não quer mais frequentar porque você está com uma série de medos. A pandemia traz muito disso, né? Porque, claro, agora em muitos estados você está proibido de sair, de ter aquele contato normal que você tinha com seus amigos, etc. Mas essa ansiedade patológica não depende de pandemia. Acontece até quando não existia a pandemia. Está percebendo? Então, agora, obviamente, você tem muita gente que está entrando numa paranoia, porque começa com medos e ansiedades incontroláveis, que vão até dificultando o relacionamento da pessoa com seus amigos. Agora, olha só, a ansiedade, ela tem esse lado, então, oculto, né? Que seria o lado mal da ansiedade. Mas é interessante você saber que esse mal não veio só agora, né? Com a pandemia. Tem muita gente que fica, não, foi depois da pandemia. Tá, mas a ansiedade, essa parte má da ansiedade, sempre existiu. O ser humano sempre enfrentou os seus problemas, os seus medos, ok? E sempre foi ansioso, ok? Mas ele leva a ansiedade de uma maneira que às vezes vai sendo contornada, então vai positivamente superando a ansiedade. Só que a ansiedade passa a se ampliar na humanidade, principalmente com o aumento da tecnologia. Você tem registros ali, século XIX, ok? Século XVIII, começam a aparecer tecnologias, né? As pessoas têm que trabalhar com tecnologias diferentes, a Revolução Industrial e outras coisas já começou a trazer. Mas, recentemente,
é que os médicos, psicólogos passaram a estudar os problemas gerados pela má ansiedade. E isso aí, vamos dizer, a partir do século XIX, já mais intensamente foi estudado, mas século XX, com mais tecnologia e mais estudos psiquiátricos, principalmente, aí você tem, por exemplo, a ansiedade considerada uma das doenças mais incapacitantes do século XX. Ou seja, não foi a ansiedade que incapacitou, mas ela produziu efeitos que deixaram a pessoa incapaz em algumas áreas. Então, ela realmente tornou-se motivo de grandes estudos. E a ansiedade foi considerada uma das principais doenças, ok, do século XX. E agora, século XXI, como é que está? Nós estamos começando o século XXI e o Brasil, você imagina, pelas estatísticas feitas até aqui, tem 19 milhões de pessoas afetadas com ansiedade. 19 milhões. E isso equivale a 9,3% da nossa população. Gente, isso aí foi antes da pandemia. Você imagina agora, né? Se eram 19 milhões, agora deve ter muito mais gente. Agora, pelo que você pôde perceber, a revolução tecnológica está intimamente ligada com sintomas de ansiedade. Isso é muito interessante, porque se você for observar, por exemplo, 2007 surge o primeiro iPhone, né? Primeiro computador que você leva aqui na sua mão, para onde você quiser, ok? E o que acontece? Começou a mudar totalmente a maneira das pessoas se comunicarem e de se comportarem, certo? Porque, sem dúvida, antes você acessava a internet quando? Quando você chegasse em casa, você tinha aquele computador, né? Laptop estava começando a aparecer, etc. Mas o que mais se tinha em casa era aquele computadorzão grande, né? Com a tela grossa, né? E você esperava chegar em casa, porque você trabalhava, às vezes no trabalho você tinha muito contato com computadores da sua empresa. Mas ali você, vamos dizer, faz o seu serviço e vai embora. Aquilo não te causava, às vezes, tanto problema depois que você acostumava a trabalhar com o aparelho. No entanto, agora, nos dias de hoje, você tem o computador na hora que você quer. Se antes você adiava a gratificação, porque você tinha que chegar em casa, conectar o computador, né? Nem todo mundo tinha internet, né? Você tinha que esperar muita coisa. Se você pedisse, por exemplo, uma compra pela internet, naquele início, né, 2007, era muito poucas empresas que podiam entregar e tal. Então, você adiava bastante a solução do seu problema. Mas hoje em dia, gente, com a chegada dos aplicativos, não tem mais isso. Hoje em dia, você tem aqui e agora tudo que você quer, certo? Então, por exemplo, você tem as redes sociais, você tem os encontros, você tem as compras, tudo que você quer fazer está na sua mão ali no seu iPhone, no seu celular. E quais são as consequências para nós, seres humanos? Olha, o ser humano gosta de ser admirado, é ou não é? E se ele gosta de ser admirado, surgiu o quê? Redes sociais,
que te dão imediatamente a possibilidade de conversar com pessoas, de pessoas que você não estava acostumado a conversar, porque você estava longe delas. Agora, tudo está próximo. Mas também o ser humano gosta de ser aceito, tá? E, obviamente, as redes sociais também vão te proporcionar o quê? Os likes, né? Você tem ali, opa, vou curtir isso aqui, né? E aí você põe uma ideia no Facebook ou no Instagram ou em outros lugares, você quer ver, olha, quantas pessoas curtiram o que eu escrevi. Aí você vê ali, poxa, olha lá, todo mundo está gostando daquilo que eu escrevi. O ser humano quer ser aceito. E os aplicativos trazem isso imediatamente, né? Também as curtidas que você recebe vão trazer o quê? Prazer a uma área do seu cérebro. Já foi feita pesquisa que quando a pessoa recebe curtidas, já fizeram os testes, etc., e o cérebro, quando recebe uma curtida de algo que você colocou ali na rede social, o seu cérebro libera dopamina, que é exatamente na região que dá prazer ao cérebro, ele te coloca para cima. E tem gente que fica viciada em curtidas lá naquilo que faz. E quando não tem a curtida, então ele entra em depressão. Né? Olha, ninguém me ama, ninguém. Pronto, já é mais uma situação delicada. Mas também o ser humano quer ser amado. Né? E se alguém quer ser amado hoje em dia, como é que faz? Olha, rapidamente ele tem aplicativos hoje que ele monta um perfil, né? Às vezes ele monta um perfil como se fosse bonitão e tal, né? Para quê? Para encontrar uma outra pessoa. Isso aí, Tinder e outros tantos aplicativos, né? Que fazem esse tipo de situações e você mesmo escolhe com quem você quer ou não quer se encontrar.